cada um de nós, para seguirmos no teu caminho e fazer a tua vontade. Fala conosco, Senhor. Estamos muitas vezes tão dispersos. No caso eu, mas com a tua infinita misericórdia, tu me trouxe novamente. Amém, Senhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, para aprender um pouco mais, parecer mais e mais contigo. É isso que nós queremos, é isso que tu deseja para cada um de nós, ser parecido mais e mais com teu Filho Jesus. E que seja assim com cada um de nós. Fala conosco, fala com cada um de nossos irmãos, para podermos prosseguir na tua palavra e contigo, Senhor. Agradecemos mais uma vez estar aqui na reunião tão simples, mas de uma importância gigante, que nem chega ao nosso conhecimento, nem chega à nossa mente, mas sabemos que tu se agrada dela. Obrigado por tudo, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero agradecer ao Fábio, aos irmãos e usar a palavra do Fábio como uma palavra de ânimo para nós. Irmãos, a gente passar alguns dias sem participar é normal. Passar um tempo, nós temos trabalho, temos dificuldades. Um estudo bíblico que leva 2, 3, 4 anos, que se estende, é normal essas saídas e voltas, apenas que o Senhor sustente nosso coração para sempre que tivermos um pouquinho mais de tempo estarmos juntos. É isso aí mesmo. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos já começar aqui com o nosso... Anderson. Pode falar, Daniel. Pode falar, meu amado. Por favor, meu querido, só aproveitando aí seu comentário, irmãos, e também é muito importante, aproveitando que eu tenho pedido assim, vez por outra, eu peço socorro ao irmão. Então, é muito importante que nós tenhamos entre nós, irmãos, essa abertura, né, de pedir socorro, dizer, eu estou sem forças, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo participar por um motivo, por outro. Né? Não tenha nenhum, como é que chama? Nenhum constrangimento, né? Constrangimento, irmão, de procurar, entre em contato no privado com o Anderson, sabe? Conversa com ele, fala com a gente, fala com os irmãos aí, o Fabrício, os outros irmãos, né? Fala da dificuldade que também, eventualmente, um irmão pode estar passando, irmão, porque nós vamos orar por isso, vamos conversar por isso, irmão, é muito confortante, viu? Amém, amém. Só para estimular os irmãos para que a gente continue nessa pegada. Amém. Como diz o primo meu, ele sempre falando assim, nesse sentido. Muito obrigado aí, irmãos, que o Senhor possa nos falar essa noite. Amém. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma palavra introdutória, iniciar a leitura do texto e já vou costurando com o nosso irmão Ricardo, como tem sido. Primeira coisa que Deus trouxe no meu coração, não sei se na primeira fala do Ricardo ele vai também reforçar, mas assim, meditando um pouco sobre esse assunto, nós temos que meditar sempre, né? Não queremos falar em cima do que ouvimos de muito tempo, mas sim em cima do que Deus vai dando. Claro, e já aí entra o primeiro assunto. Claro que muito do que tem aqui, por exemplo, existe algumas leis de interpretação bíblica que você vai guardar, e é bom que você anote. Por exemplo, o 2 mais 1. Vocês estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Perfeito e claro. Amém. Então é o seguinte, nesse momento, é bom que os irmãos anotem, por exemplo, algumas coisas já foram ditas, é bom que fiquem anotadas, né, as numerações, o 2, o 3, o 4 mais 1, o 2 mais 3, a largura, porque normalmente, a não ser que haja uma necessidade de uma nova interpretação em cima daquela palavra, por exemplo, a palavra serpente, você tem uma menção que é associada a Satanás, mas em um caso específico, na serpente do deserto, você tem uma menção para outra figura, que é o nosso Senhor. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, é uma segunda menção. Mas, a não ser que haja necessidade, dentro do contexto bíblico, de se fazer uma outra interpretação em cima daquela mesma palavra,
normalmente a Bíblia vai seguir, por exemplo, o ouro, que nós estamos vendo tanto aqui. O ouro é natureza divina. Acredito que em nenhum outro local o ouro vai ser outra coisa. Então, essas coisas é bom os irmãos irem guardando para que cada um vá construindo no seu espírito, quando estiver diante de um texto, sozinho em casa, as interpretações daquilo que precisa ser dito. Minha primeira fala hoje é essa. Porque nós vamos, durante os utensílios, nós vamos passar várias vezes sobre ouro, sobre argola, sobre a madeira de acácia. Desde o início, vamos falar hoje de novo 2 vezes sobre ela. Então, repetindo, a não ser que haja dentro daquele contexto uma necessidade de uma interpretação diferenciada, a interpretação vai ser aquela da primeira menção que você teve. Então, é bom você ter anotado isso. A outra coisa que me chamou a atenção, e eu tomei até um susto quando li hoje não, essa semana, não lembro qual foi o dia, pela manhã, também não sei se foi domingo ou foi segunda, foi perceber, Ricardo, aí eu me direciono diretamente a Ricardo, para a gente já ir começando a nossa fala e ele iniciar dele, até antes de eu fazer aqui uma leitura. Aí, Ricardo, percebendo o seguinte, a construção daquilo que Deus mandou trazer os materiais, ela começa daquilo que fica dentro do Santo dos Santos. Mais uma vez apontando que as coisas começam no céu, né? No Senhor, começam no Senhor. Você vê que nós começamos com as coisas que estão lá, vão estar no Santo dos Santos, e vamos passando para as coisas que estarão no lugar santo, e depois no lugar aqui fora, e depois da figura. Então, de uma certa forma, não. Se o meu pensamento sobre o texto está correto, mais uma vez, até dentro da construção, do relacionamento, aponta para que as coisas começam com o Senhor, né? Lá no céu, na glória, as figuras começam aí. Então, Ricardo, dentro desses 2 comentários que eu fiz, o irmão faz a sua introdução, que aí eu começo aqui a leitura também. Hoje, irmão, se o Senhor permitir, nós queremos, no versículo 23 até o 30, nós temos a mesa. E do 31 até o 40, nós temos o candelabro. Se o Senhor permitir, a gente vai ver esses versículos aí. Mas diga, meu irmão Ricardo, em nome de Jesus, saudando os irmãos e fazendo a sua palavra aí, introdutória, né? Graças e paz a todos os irmãos. Os irmãos me escutam bem? Muito bem, meu irmão. Amém. Ok. Vejam bem, essa ressalva feita por Anderson é muito importante, e nós encontramos isso, inclusive, no início do capítulo 25, quando conversamos e percebemos a origem do material e o próprio Deus falando a respeito disso. Então, perceber que tudo começa no céu, os aspectos ligados aos primeiros materiais, inclusive a presença do azul, da púrpura, tudo indicando aspectos de realeza, aspectos de origem celeste e aspecto sacerdotal. Então, nós tínhamos tudo isso mostrando o aspecto da sua origem. Mas também perceber que começa na arca está se mostrando uma característica de se começar em uma das pessoas da Trindade, na pessoa do Filho, né, mas ao mesmo tempo começando tudo em Deus, no sentido agora numérico, né, naquilo que temos chamado de numerologia bíblica, né, a aritmologia bíblica. Você percebe a presença da Trindade em todo esse fundamento, né? O número 1,5 é a metade do número 3, que representa a Trindade na Escritura. Então, isso que foi trazido por Anderson e lembrado é muito importante. Tudo iniciou-se com o Senhor e vem da parte dele para nós. Agora, Anderson, por favor, me permita, irmão, só fazer um comentário sobre o princípio interpretativo, que nós temos que ter um cuidado. Observe, irmãos. Quando nós vamos estudar toda a Antiga Aliança, nós temos um princípio hermenêutico muito importante, que a primeira chave interpretativa está no Novo Testamento, a pessoa de Jesus. Ele é a chave para compreendermos a maioria das sombras. Amém. A segunda chave para compreendermos o restante das interpretações é a igreja. Ela inclusive, há uma analogia importante, que é quando o Senhor entrega a chave, né? Ele diz que, né, dar-te a chave dos céus, né? Então, ele dá a chave a quem? A igreja.
Então a igreja tem também essa chave. O Senhor é a chave que abre o entendimento das figuras. Mas a igreja também tem muita figura na antiga aliança, principalmente nas relações entre pessoas, na construção de certos itens que estão ali, tanto no tabernáculo, o próprio tabernáculo, como também no templo e dentro do próprio templo. Então, Cristo, primeira chave. Igreja, segunda chave. Isso é também característico em 2 Coríntios, final do capítulo 5, introdução do capítulo 6, quando diz que nós somos, né, ele nos deu o ministério da nova aliança. Então, inclusive, nós somos essa administração da aliança em Cristo na terra. A igreja é a verdadeira embaixadora e manifestadora desta aliança na terra. É por meio da igreja que Cristo prega o seu evangelho. É por meio da igreja que Cristo manifesta isso. Tendo esse entendimento, existe agora uma outra característica interpretativa na antiga aliança que não pode ser descaracterizada, que são os ofícios do Filho e os ofícios da igreja por meio do Filho, que agradam e satisfazem o coração do Pai. Se isso for descaracterizado, então o Filho não teria a quem prestar conta em relação ao seu sacrifício oferecido na cruz do Calvário. E aí vem uma questão importante. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, aqueles que quiserem responder, fiquem à vontade. Mas pensem bastante sobre essa pergunta importante. De que o Senhor Jesus veio nos salvar? De que ele veio nos salvar? Os irmãos têm clareza do que? De que ele veio nos salvar? Talvez os irmãos digam assim, de Satanás. Mas não. Essa não é a resposta. O Senhor Jesus veio nos salvar, irmãos, de Deus. O sangue é para o Pai, né? Exatamente. Ele o veio sangue nos salvar. derramado é para o Pai, não para Satanás. Exatamente. Ele veio nos salvar da ira de Deus. Por isso que aquela oração no Getsemane é muito séria. Quando ele diz, né, Pai, passa de mim tal cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, o que é que ele está fazendo ali? Ele está se oferecendo, e a vontade do Pai é qual? Moer o Filho para satisfazer a ele. Porque se ele não for satisfeito, a ira dele descerá sobre todos. É por isso que Jesus falou o quê? Passa de mim esse cálice. Qual é o cálice que está na mão do Senhor? É o cálice da ira. Quando você vai para Apocalipse e você toca no significado dos cálices em Apocalipse, Isaías 53:10, isso. Quando você toca nos cálices de Apocalipse, você percebe essa verdade. Ali é chamado de cálice da cólera de Deus. Foi esse cálice que o filho estava ali mostrando ao pai que ele queria rejeitá-lo, mas estava pronto para se submeter a beber aquele cálice. Então Jesus bebeu na cruz, no lugar de todos aqueles que o aceitam, o cálice da ira de Deus. Então, de que o Senhor Jesus veio nos livrar? Da ira. Foi disso que ele veio nos livrar, da ira do Pai. Então, aí vem uma questão que é preciso ter muito cuidado. Existe a maioria das sombras na antiga aliança em relação ao Filho, em relação à igreja, mas para o cumprimento da satisfação do Pai. Então, lembra do que o Filho falou na oração de João 17? Eu vim para satisfazer o que? A vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Moer o Filho, Isaías. Então, mas por qual motivo? Tem um motivo. Moer o Filho para, por meio do Filho moído, resgatar muitos, milhões, milhares para si. E entre eles estão eu, você, todos aqueles que, né, estão, digamos assim, estão, na verdade, lavados pelo sangue do Cordeiro. E o Pai olha para nós e só não nos fulmina por causa do Filho. Então, essa é a realidade. Então vem a questão. Não esqueçamos. Eu vou repetir isso para que fique muito claro. A arca é o Filho, mas a tampa do propiciatório, ela representa a glória do Pai.
Ela representa a justa exigência do Pai. Observe. Lembra da medida da arca? A medida é 1,5, 2,5 por 1,5. Essa é a medida da arca. E também 1,5 de altura. A medida da tampa também é a mesma. Ou seja, a medida do filho satisfaz a exigência do pai. Enquanto que satisfazendo a exigência do pai, o filho se torna o que por nós? Propiciação. É aí que não pode ser confundido. O filho é a propiciação. Ele não é o propiciatório. Observe, há sangue no propiciatório, ou seja, há sangue lá no céu. Aonde? Satisfazendo o Pai. Então, o sangue precisa satisfazer o Pai. O sangue não é para satisfazer o Filho. Então, isso tem que ser didático. Ele é, sim, o sumo sacerdote. Que faz o quê? Que faz a oferta. Que sacrifica ele mesmo. Isso é uma verdade. Hebreus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o que, então? Ele é a justificação. Ele é a proposição. Ele é essa expiação pelos pecados. Aonde? Sobre o propiciatório. Sobre a justa exigência do Pai. Então, e o que é que caracteriza isso? A presença dos querubins. Os querubins estão ali em glória, em presença. Não esqueça de uma coisa que Hebreus diz. Ele tornou-se sumo sacerdote. O filho não era sumo sacerdote, o filho sempre foi um com o pai. Mas ele veio para assumir o sumo sacerdócio e realizar uma propiciação que só ele poderia. Então, ele é o sumo sacerdote eterno, tornou-se, como diz Hebreu, e também ele tornou-se a propiciação eterna, sem necessidade de novos sacrifícios. Para satisfazer quem? A ira de Deus. Para satisfazer as justas exigências do Pai. Então, nesse quesito, a arca é o filho, o sentido geral dela, mas a tampa é satisfação da glória do Pai. O filho precisa satisfazer a glória do Pai. Então, ele é propiciação, ele é a aspersão sobre a glória, ele é a satisfação do desejo do Pai. Qual desejo? Morreu o filho para nos resgatar do destino terrível que é o derramado da sua cólera. A cólera que foi, o cálice que foi para ser derramado sobre um julgamento de anjos, nos quais os homens também se colocaram. Então, isso tem que estar claro. Nós vamos encontrar muitas vezes isso, muitas vezes. Né? Por exemplo, você percebe, o altar é o filho, o próprio cordeiro que está sendo queimado no altar é o filho, a gente vai chegar lá em outro momento, mas só para entender. Mas isso satisfaz quem? Aí diz lá, ao Pai. Então, a gordura que está sendo colocada ali é para ser queimada em aroma suave para quem? Para aquele que precisa ser satisfeito, o Pai. Então, o Pai tem que ser satisfeito. Por isso que aquela tampa é jogado o sangue. Então, ele é o sumo sacerdote que realiza o sacrifício e faz a oferenda da propiciação, que é ele mesmo. Então, ele é a nossa expiação sobre a glória de Deus, sobre a satisfação. Porque a glória de Deus é o quê? Lembra? Aquela tampa é glória, santidade, honra, justiça, louvor, tudo isso está envolto naquela tampa. Então o filho precisava satisfazer aquilo ali. Então, às vezes a sombra, ela tem uma característica muito importante e às vezes a gente pode compreender certas características como sendo a mesma coisa, mas não são. No sentido geral, toda a arca é o filho. Mas no sentido dos detalhes específicos, a tampa representa a glória do Pai e ela precisa ser satisfeita. Ou todos os homens são fulminados pela presença da glória dele. Eu precisava dar um pouco mais de esclarecimento sobre isso, porque nós vamos ver ainda mais detalhe. Então, eu compreendo se ainda assim os irmãos compreenderem diferente, mas eu precisava trazer um pouco mais sobre essa questão para poder solidificar este assunto. Qualquer coisa, os irmãos, eu recomendo um livro do irmão Gino sobre a arca. Tem um livro dele, infelizmente está em espanhol, não tem ele em português. Esse livro do irmão Gino é um livro, deixa eu ver como eu posso colocar, é o livro mais profundo que eu já li sobre a interpretação da arca. Eu já li muito sobre isso, mas o livro do irmão Gino é o mais completo. Não tem outro livro mais completo que esse. Então, faça um esforço, talvez alguém aí entre os irmãos saiba ler espanhol, os irmãos podem fazer um esforço de
tentar ler juntos. Não sei se Jorginho em Salvador já chegou a fazer alguma tradução. Talvez Anderson possa entrar em contato com o Jorginho e perguntar a Jorginho. E talvez Jorginho tenha feito. Às vezes Jorginho ficava traduzindo algumas coisas para treinamento interior lá em Salvador. E o irmão Gino explica isso também muito claro sobre esse aspecto. Então, a arca é o filho, mas você percebe, a medida da tampa está sobre a medida da arca. A arca satisfaz a glória. A arca, ela está sendo medida pela tampa, então ela satisfaz toda honra, glória, justiça, santidade do Pai. Ele nos justificou e satisfez as justas exigências do Pai. Então, por isso, nós não bebemos do cálice da ira, porque ele bebeu em nosso lugar. Então, do que estamos sendo salvos? Da ira de Deus. É disso que nós somos salvos quando fomos justificados pelo Senhor. Desculpem essa introdução nesse sentido, e aí nós podemos entrar na questão da mesa. Perdoe aí, Anderson, e os irmãos também, por favor. Não, tranquilo, meu irmão. Tranquilo. Irmãos, nós, como eu já falei, Ricardo também já colocou aí, nós vamos aos poucos percebendo aqui como a gente já tem visto, né? Tem visto passo a passo. E deixa eu ver aqui se eu abro, se vai ficar aberto, se não vai ficar. Um momentinho aí. Talvez fique. Imagem. Peraí. Pronto. Então, irmão, como eu estava colocando, eu percebo que esses assuntos, eles vêm, como a gente já tem colocado aqui algumas vezes, como outros mais, eles vêm da parte do Senhor para nós, tá bom? Eles vêm falando primeiro das coisas que estão em cima, para depois, aí sim, entrar nas coisas que são mais próximas do homem. Então, essa era a ressalva que eu desejaria fazer. E o Ricardo, quando ele faz a ressalva de Cristo e o Pai, é interessante para nós entendermos, porque por mais que a gente muitas vezes acredite que tem uma compreensão, mas às vezes até no Novo Testamento a gente mistura um pouco, né, as coisas, como às vezes tem coisa que quem fez é o filho, ele diz que é o pai, tem coisa que quem fez foi o pai, ele diz que é o filho. E resolvendo essa divisão já clara no Antigo Testamento, você fica com esse assunto um pouco mais definido no seu coração, tá bom? Então, dando continuidade, amados, nós vamos aqui para a mesa, né? A mesa, ela tem uma representação, nós sabemos, em vários aspectos. Quando nós falamos de mesa, claro que nós lembramos de comida. Quando nós falamos de comida, nós lembramos de comunhão, né? Então, claro que a mesa, a gente vai ver alguns aspectos, vai tocar na questão da comunhão. E a gente vai lendo e vai percebendo no decorrer, eu vou até colocar aqui a foto. Foi isso mesmo, Roberto. Ele também compartilhou isso lá no Polivalente. Desculpe, Anderson. Eu respondi aqui a Roberto. O quê? Ele lembrou que Gino também partilhou sobre isso no Polivalente. Ah, sim, com certeza. Compartilhou, sim. Vamos lá, versículo 23. Também farás, né? Alguns irmãos, eu gosto de... A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto, eu acho interessante porque nada na Bíblia está por acaso, né? Mesmo na tradução do português, às vezes ele pode dizer assim... Peraí, irmãos, que eu vou mandar aqui o link para o nosso irmão Silvio, que ele não está conseguindo entrar. Às vezes a gente diz que... Peraí, viu? Mas é porque está na língua portuguesa, foi traduzido em português, e aqueles irmãos que são mais hebraístas, né, que gostam da tradução da Bíblia, idolatram o hebraico, a letra, que é uma coisa que nós não fazemos. Eu acho que o Silvio conseguiu voltar já, né? Conseguiu. Já voltou, não, saiu de novo. O Silvio entra e sai com facilidade. Peraí, viu? Silvio... Eu não sei porque que o link dele está assim com esse problema. Deve ser inconsistência na internet, né? Ele vai e volta sempre, toda hora. Vou botar aqui de novo.
Peraí, moço. Pronto. Então, o que eu quero colocar? Da mesma forma que nós pegamos algumas outras partes da Bíblia, Ricardo, eu gosto também de chamar a atenção para esse também. Essa palavrinha que normalmente ela começa, cada um dessas faz essa ligação de uma coisa com a outra, mostrando aí o que eu quero trazer, mostrando essa continuidade, né, do serviço do Senhor. E aí eu queria falar um pouco sobre essa continuidade. Irmãos, o Senhor, quando nos mostra algo, esse também eu quero falar em dois aspectos, certo? O primeiro aspecto que eu quero falar do também é no aspecto progressivo daquilo que Deus está mostrando. Deus está mostrando algo hoje, também mostrará algo lá na frente. Então o Senhor vai mostrando cada um dos objetos, como eu já sinalizei aqui. O Senhor começa falando dos objetos do lugar santo dos santos, da arca, do querubim, da tampa, e ele vem falando do propiciatório, e agora ele vai para esse também, essa questão lá do local do santuário, da mesa do santuário. Esse é o aspecto da progressiva revelação de Deus, do progressivo serviço que o Senhor nos dá. Né? É interessante nós percebermos que todo esse lapidar, esse fazer da mesa, o início de um compartilhado do Ricardo aqui conosco, que eu não acompanhei, teve um dia aí que eu fiquei meio fora de área, não sei se ele já tocou nesse assunto, mas o Senhor que chama para ofertar, o Senhor que chama para o trabalho, o Senhor vai dando sabedoria, e eu até lembrei esse texto essa semana com o Ricardo, o Senhor vai dando sabedoria e habilidade para que o seu serviço seja feito. Das medidas que ele quer, da forma que ele quer. Lógico, nós precisamos estudar, precisamos fazer com que aquilo que ele nos deu seja multiplicado, seja aumentado, seja lapidado por outros irmãos. Às vezes o irmão tem até uma inclinação para as escrituras, mas é uma pedra bruta que não se deixa lapidar. Então, acaba ficando sozinho. Infelizmente, é aquele grupo que gosta de trabalhar sozinho. Mas esse também, eu quero chamar a atenção no serviço que o Senhor nos dá, que é progressivo. Nós temos vários serviços que o Senhor vai nos dando, vai nos preparando, vai nos lapidando, mesmo começando lá no Santo dos Santos, mas o Senhor vai meio que alargando aquilo que nós temos para fazer na sua obra. Como o Ricardo disse, uma das chaves do Antigo Testamento é a igreja. O Senhor é a chave principal, Cristo, né? Mas é a igreja. Então, também farás uma mesa. Eu vou ler só o primeiro versículo. Também farás uma mesa, e essa mesa, ela é de madeira de acácia. O seu comprimento é de 2 côvados, né? Nas medidas aqui que os escritores colocam, ela tinha 91,44 centímetros. É uma mesa até simples no seu tamanho. É 91,44 centímetros de comprimento, 45,72 de largura, 68,58 de altura. Então, ela tem 68 centímetros de altura, 69. É feita de madeira e coberta com ouro. Né? Alguns colocam a cobertura do ouro, ela é cerca de 7,62 centímetros a largura dessa cobertura. Ou seja, traduzindo os côvados aí, né, para a nossa dimensão. Mas o que é que nós queremos pegar aqui? Primeiro é que ele volta a falar da madeira de acácia, volta a falar sobre a questão da cobertura em ouro. Um pouco do que nós vimos lá atrás, né? Essa questão que a madeira de acácia aponta para uma natureza, a natureza do Senhor mais renovada, uma natureza que não é igual à nossa. Mas sempre eu chamei a atenção disso lá atrás, essa cobertura do ouro, naquilo que eu vejo nesse versículo, sempre nos mostra que precisa da cobertura. Nós sabemos que o filho faz tudo na cobertura do pai. Tudo que ele fez lá foi na cobertura do pai. E se nós pudéssemos usar uma das interpretações para essa questão aqui que eu quero colocar,
Primeiro que essa mesa aponta para, o que nós já estamos colocando aqui, a mesa aponta para a comunhão. Nós vamos já tocar nessa questão da comunhão da mesa. Mas os aspectos da mesa, a largura da mesa, alguns historiadores chamam para simplicidade. A mesa não é algo que chamava atenção assim que você entrasse ali naquele local. O que estava em cima dela, sim, vai chamar atenção. Isso pode apontar para aquela questão do Senhor que não havia parecer nem formosura. Mas ainda assim, sem parecer, sem formosura, essa madeira não é qualquer madeira, é madeira de acácia, né? É madeira nobre, não é qualquer uma. E ainda que seja uma madeira nobre, uma madeira de acácia, ainda que o Senhor tenha nascido sem nenhuma participação do homem, obra concebida pelo próprio Senhor, ainda assim, a sua obra tem a cobertura de ouro, a cobertura do Pai. Muitos irmãos se bagunçam com Hebreus, quando diz que o Senhor foi feito um pouco menor, né? Não compreendendo o plano eterno de Deus, se não compreender o plano eterno de Deus e não compreender que o Pai e o Filho são um só, mas no que diz respeito ao propósito eterno, por um pequeno espaço de tempo, e a expressão na língua portuguesa eu acho ela perfeita, por um pequeno espaço de tempo, ele foi feito menor, está na cobertura do Pai. Mas, Ricardo, eu queria que você colocasse, lógico, né? Aquilo que você percebe aí, e aí você já pode avançar para o versículo 24, para a coroa de ouro em redor. Por favor. Você estava nele, você parou nele, no 24. Isso, não, você pode ir até o 24, fica à vontade. Eu não li, não, mas pode fazer a leitura. Pode fazer a leitura. O farás, né? É bom, Anderson, sinalizar isso novamente quando se começa, né? Novamente aqui nós vemos o Senhor nos convidando. Tá. Então, é muito bom, mais uma vez, vermos o Senhor nos convidando a fazer com Ele, né? E também farás. Mais uma vez, eu chamo a atenção a esse assunto, porque o Senhor decide trabalhar, né? Nos convida a cooperar com Ele, mesmo sendo nós quem somos, imperfeitos, né? E sendo o Senhor perfeitamente perfeito. Desculpe a redondeza. Então, ele fala dessa mesa de acácia. Aí agora aquilo que nos está falando a respeito de comunhão. A mesa representa a comunhão, né? Você vai para casa, nós temos até um salmo muito indicativo disso, né? De que o pai senta ao redor de sua mesa, com os filhos, os rebentos da oliveira. Então, mesa fala de comunhão. Você está numa mesa, você está tomando café com a família, com amigos, jantando, almoçando. Mesa sempre está se retratando a comunhão, ou seja, a participação de alguma coisa. E normalmente a mesa indica que estamos de frente um para o outro. Ou seja, justamente estamos prestando atenção, estamos no diálogo, né? Estamos partilhando o que temos, um pega de uma tigela, o outro oferece da outra tigela, coloca em seu prato. Ou seja, nós temos essa divisão de itens que temos a colaborar, mas ao mesmo tempo temos também uma recepção daquilo que o outro trouxe à mesa da comunhão. Então, mesa é comunhão. Agora, há um outro significado importante para lembrarmos a respeito da madeira de acácia por causa da mesa. Você imagina que a mesa está falando de comunhão e precisamos ter comunhão no que diz respeito à vida. E aí vem uma característica da árvore de acácia. Existem muitas árvores diferentes de acácia, inclusive árvores de acácia imperial. Mas a árvore de acácia retratada na Bíblia é a árvore de acácia do deserto de Israel. Então, a árvore de acácia do deserto de Israel é uma árvore que nasce naquele deserto. Que de onde não tem água, ela ainda assim fica verde, florida, mesmo não tendo água perto dela. Chove uma vez e, de repente, durante muito tempo, ela está lá. Você passa novamente. E ela está florida, verde, justamente com sua beleza impressionante. E aqui está. A mesa tem essa característica de trazer vida. Aqueles que estão à mesa da comunhão estão sendo alimentados. Pelo menos esse é o propósito da comunhão. Esse é o propósito da mesa da relação. É de manter comunhão saudável, a fim de que haja vida para todos que estão naquela mesa da comunhão. E aí,
terá o comprimento. E aí vem as medidas mais uma vez. E aqui estamos nós diante de outros números, alguns repetidos, mas que nos vai didático praza. A funcionalidade da mesa depende desta comunhão exata. Primeira característica é que o comprimento dela é o quê? 2 côvados. Porque quando nós falamos de comprimento, nós estamos falando de extensão de algo. Então, a extensão da nossa comunhão tem que ser uma extensão testemunhal. O número 2 na Bíblia representa testemunho, né? Onde houver 2 ou 3. Então, aí você tem um outro detalhe. Então, a mesa dela, a extensão dela, o comprimento dela, toda a nossa ação na mesa é uma ação de testemunho. A nossa ação de comunhão depende do testemunho na comunhão. Certo? Uma outra característica é a largura dela. A largura de um côvado. Nós temos aí agora uma outra questão. Qual é a largura da mesa? A largura não pode ser a largura de todas as religiões. A largura é o limite. Qual é essa largura? A medida do Pai, a medida de Deus. Essa é a largura. Se formos para o livro de Efésios, capítulo 3, se eu não me engano, vamos lá rapidinho. Capítulo 3, nós vamos ver um pouco sobre essa medida. É muito interessante. No capítulo 3. Cadê? Aqui. Algo bem interessante no capítulo 3, verso 14. Cadê? Verso 14. Fala algo a respeito dessa medida. Quando ele diz assim, por esta causa, me põe... Ainda vou ver lá a estatura. Ainda não falei não, Roberval, mas de fato, ainda falta lá a estatura. Vou pegar já. Por esta me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Não quero nem mencionar isso aqui agora. Né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olhem, para ser tomado de toda a plenitude. Qual é o mistério para ser tomado da plenitude? Qual vocês aí em Fortaleza? É com todos aqueles que reúnem na cidade de Fortaleza, inclusive com aqueles que não reúnem com vocês em Fortaleza. Com todos os santos. E aí, agora, estendendo Fortaleza com todos aqueles que reúnem em todos os lugares no Brasil. E aí, novamente, com todos aqueles no mundo inteiro. Com todos os santos. E aí, qual é o quê? A largura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Lá naquele momento, você não está vendo a profundidade, mas ela vai ser falada. Você vai ver a profundidade daqui a pouco lá. Então, é a única, na comunhão com os santos, com todos os santos, o amor de Cristo é percebido com todos. Tá chovendo aí, Ricardo? A tua gravação tá muito ruim. Côvados. É testemunhal. Não entendi. Para nós você está congelando. Você congela e fica só o áudio, depois congela tudo. Mas pode continuar, está sendo gravado. Tá com delay, irmão, tá com delay. Tá bem lenta a internet. Mas pode continuar. Como é o nome? Voltando ao raciocínio. A largura é de 2... Desculpe, o comprimento é de 2 côvados. Existe um limite testemunhal. Há um testemunho que é dado um do outro nesse cumprimento de comunhão. Então, a mesa da comunhão ela tem que ter testemunho de todos. Há um testemunho na mesa. E esse testemunho da mesa fala a respeito dessa comunhão testemunhal. Mas também existe uma largura, é um limite de largura também.
Qual é o limite da largura? Aponta para a unidade do Deus único. Este é o limite de largura. Então, o limite de Deus. Mas existe uma coisa bem interessante, onde houver 2 ou 3 reunidos. Então, 2 mais 1 dá 3. Mostra novamente, mais uma vez, a questão da unidade do Deus triuno, mas também a verdade do testemunho entre 2 e 3 pessoas reunidas. Toda reunião está falando de comunhão. E, por fim, o aspecto de um côvado e meio. Lembra da questão da metade de 3? Todo número de metade, todo mundo que tiver uma metade, um número, uma fração, você tem que lembrar do seu número inteiro. Então, o número inteiro de 1,5 é 3. O número inteiro de 2,5 é 5. Então, se o número inteiro de 1,5 é 3, 3 é o número da trindade, do Deus triuno, e a segunda significação é, de fato, o testemunho, e justamente o testemunho de 3 pessoas no céu, e ao mesmo tempo o testemunho terreno, onde houver 2 ou 3. Então nós temos uma realidade de que nessa metade, nesse 1,5, está falando de altura. Quem é que teve a sua humanidade em perfeição? Está falando da comunhão da pessoa do Filho. É aceita a medida do Filho. Lembra lá de Efésios, novamente, capítulo 4, quando diz que até que todos cheguemos à medida da estatura, da altura, da maturidade de Cristo. Toda vez que fala desse aspecto de altura, está falando de maturidade. Então, aqui, 1,5 está dizendo o seguinte, que essa comunhão tem que ser uma comunhão na estatura da humanidade de Cristo. Que foi o quê? Que satisfez a medida do propiciatório, a humanidade que satisfez a exigência do Pai, a humanidade do Filho, aquele que nos substituiu e que nele fomos feitos nova criatura, a fim de que pudéssemos atingir a sua estatura espiritual. Então, medida de 1,5, essa é o quê? Essa é a altura, ou seja, a nossa medida lá. Eu tenho que olhar. Então, na comunhão, o que é que acontece na comunhão? Nós precisamos dar testemunho nessa mesa da comunhão. Testemunho. Nós precisamos entender que tem um limite. Qual é o limite? Deus. O Deus verdadeiro. Não pode haver extrapolação para uma comunhão com outras religiões. Não há essa comunhão. Há uma comunhão em Deus, um limite, testemunhado pelo cumprimento disso. Então, mas também uma altura. Essa comunhão tem que ser feita de tudo para que possamos viver a respeito de uma medida de espiritualidade. Então, a mesa da comunhão é uma busca contínua para amadurecimento até chegarmos à medida da estatura de Cristo. Esse é o motivo da comunhão. Se o motivo da comunhão não fosse esse, nós poderíamos todos viver em casa sem necessidade de nos ajuntarmos para a comunhão. Mas, quando nos ajuntamos, nós damos testemunho, nós vivemos sobre o limite de Deus, a largura, mas ao mesmo tempo nós estamos crescendo para a estatura de Cristo. 1,5, metade, mostrando a humanidade do Senhor que precisamos atingir. Olhe que o detalhe, não esqueça, a primeira metade que foi mostrada foi o 1,5, 2,5 ligado à pessoa, à arca, que é a figura principal de Cristo. Então a mesa da comunhão é o Filho. Existe mais um texto importante, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que é o 10, 1 Coríntios capítulo 10, que é o texto que mais fala profundamente de comunhão e que mostra os pecados da comunhão. Depois leia, não vou ler para não ficar longo, extenso demais. Os irmãos peguem o capítulo 10 de 1 Coríntios, abram e leiam. Se precisar das referências de todos aqueles pecados praticados ali, os irmãos me perguntam no particular, ou a Anderson, eu mando as referências daqueles pecados que estão na Antiga Aliança, e vocês vão ter uma referencial de que esses pecados são praticados entre nós na comunhão a todo momento. O que acontece? Quebrando o princípio da comunhão. E aí, Anderson falou, né? Que é de acácia, então de ouro puro cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Ou seja, mais uma vez apontando para o aspecto da natureza humana, acácia, a natureza divina, ouro. Ou seja, o Filho está sendo coberto. Novamente aqui, a arca está sendo... Não, desculpa, a mesa está sendo coberta. Ou seja, a mesa da comunhão na humanidade está apontada pela sua altura e pelo material de acácia. Mas é uma mesa também que aponta para o aspecto divino celestial, está ali muito bem representado na largura, número 1.
em Deus, na largura, o Deus verdadeiro, Deus único e verdadeiro, lembre, único, único e verdadeiro, na largura e também no aspecto agora do ouro. Então você tem a natureza humana e a natureza divina. É óbvio, né, que quando você tem aqui caixa o ouro, você percebe novamente o Senhor falar uma coisa importante. Farás uma bordadura de ouro ao redor. Aí eu quero, para finalizar essa fala aqui, passar para Anderson no 25, eu queria mostrar um ponto. Farás uma bordadura. Observe, irmãos. Inicia de novo dizendo que também farás. Nós faremos. No sentido tipológico, por exemplo, quem é que constrói Cristo na minha vida no sentido tipológico? Em primeira instância, é a minha família. Óbvio, ela estando em Cristo é a minha família. Em segunda instância, é cada um dos santos na igreja. Primeiramente, onde eu congrego, porque são os aspectos que mais ocorrem ali. Em outro momento, em toda a minha relação de extensão na comunhão em Cristo, no Espírito Santo, em todo lugar onde eu vá, que haja um irmão. Então, a construção dessa bordadura da comunhão, somos nós que fazemos. Deus está dizendo assim, ó, faça a bordadura. No sentido tipológico aplicável a nós, somos nós que temos que ter as ações de realizar uma bordadura. Como vamos fazer essa bordadura? Aí no 25, Deus dá as medidas da bordadura. Anderson, continue, pode continuar. Pode ler, Ricardo. Conclua o pensamento da medida da bordadura. Fique tranquilo. Ah, pronto. Então vou concluir a bordadura, pelo menos. Depois eu leio as argolas. Fique tranquilo. Pronto. Então vou concluir a bordadura. Então, no 25 diz assim, também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos. Olha que coisa significativa. Mais uma vez, a aritmologia bíblica mostra-nos um número muito claro a respeito do seu significado na nova aliança. E de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Mas você pergunta assim, nossa, mas a moldura não era o suficiente? Se você já viu quadros, você sabe que o quadro é pintado com uma tela em branco que não tem nada. Aí essa tela, ele vai vender. Aí ele pergunta para a pessoa, você quer uma moldura? Então a pessoa diz assim, quero uma moldura. Então ele mostra uma variedade de molduras para as pessoas quando vai comprar um quadro. Quando a pessoa escolhe a moldura, ele pergunta, você quer qual bordadura? A bordadura são aqueles detalhes bonitos, muito presentes no período barroco. Depois, às vezes a gente não dá atenção a isso, mas depois dê uma olha na internet assim, ó, arte barroca, molduras de arte barroca, e dê uma olhada, porque isso mostra, você vai ter uma criatividade melhor para enxergar esses detalhes. Você vai perceber isso quando chegar nos capitéis. Então, quando você olha e você vê a bordadura, é porque além da moldura, onde você vai encaixar a tela que foi pintada pelo artista, você agora vai verificar se você quer que tipo de bordadura, ou seja, de enfeite você quer sobre a moldura escolhida. Ah, irmão, observe, a tela somos nós. Nós somos essa tela no sentido geral, que o Senhor está pintando, nos tornando mais parecidos com Ele. Só que depois que Ele nos torna bem parecido com Ele agora quer nos enfeitar. Sabe quando ele se mostrou lá no Apocalipse para João? Quando ele aparece em Apocalipse, João olha para ele, nossa, ele está todo transfigurado, com um cetro na mão, com um cajado, ele está com os pés semelhantes a bronze polido, ele está com o aspecto com coroa na cabeça, um aspecto brilhante, ele está com a estola sacerdotal, ele agora é sumo sacerdote, ou-se esse sumo sacerdote, ele está com essa estola cheia de seus ornamentos, e ele está nos ornando. Quando você vai ler Apocalipse, mostra uma outra coisa curiosa sobre a igreja, diz que nós estamos sendo costurados. Isso é bordadura. Então, óbvio que o aspecto da bordadura são aspectos de sofrimento para que elas sejam formadas em nós. Cada um de nós já tem alguma bordadura bonita do Senhor, irmãos. Mas em outros lugares eu ainda está bordando alguma coisa no meu pé, alguma coisa no cotovelo, talvez tenha que colocar alguma maciez no meu cotovelo. O Senhor está fazendo bordaduras em cada um de nós. E como é que ele faz isso? Ele usa o Anderson para fazer uma bordadura em mim, a mim para fazer uma bordadura no Anderson. A cada um de nós vamos bordando alguma coisa no outro. A questão é como bordamos, que tipo de material utilizamos para bordar. Essa é a questão. E aí ele diz que, no número 4, né, de ouro puro cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro. Então vamos lá. A primeira coisa é a bordadura de ouro. E também lhe farás uma moldura. Então, tem a bordadura e tem uma moldura. Essa moldura é para encaixar. Então, você tem a mesa e você tem uma bordadura, tem uma borda ali de 4. O que esse número 4 significa?
cooperação. Irmãos, é muito claro. 3 é o Deus triuno. 1 é a unidade principalmente do aspecto divino. Mas quando é 3 mais 1, está se referindo ao homem. O homem cooperando com Deus. Então, neste caso, o número 4 representando uma cooperação. Na mesa da comunhão, não pode haver somente uma pessoa ou alguns mandando. Na mesa da comunhão, o que há é comunhão de cooperação. Se você não coopera, se você não permite que outros cooperem com você e com a comunhão, então alguma coisa está errada. Não pode não ser com você, pode não ser com o irmão, algo está errado. Tem que ser averiguado, tem que haver uma comunhão, porque tem que haver a cooperação na mesa. A mesa ali é a comunhão. A mesa também ali é o Filho, porque a nossa comunhão é nele. Madeira de acácia, natureza divina, coberta de ouro, porém tem que haver uma bordadura. A bordadura é a nossa cooperação na mesa. E aí, ó, número 4, né, de 4 dedos, né? E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. E aí, ou seja, ao redor da mesa está uma moldura. E sobre essa moldura uma bordadura. Um enfeite, só que de ouro. Aqui, sabe qual é o sofrimento para fazer uma bordadura de ouro? Levar o fogo. Então, toda vez que nós estamos debaixo de pressão do fogo, quando saímos daquele estágio de pressão, nós voltamos a bordar com ouro mais brilhante do que antes. Sempre assim. A única forma de moldarmos uma bordadura de ouro é quando o ouro torna-se moldável. E o único estágio no qual o ouro torna-se moldável é quando ele está sobre muita temperatura. Amém? Meu irmão, ainda bem que você caminhar no 24, o que eu ia colocar agora no versículo 26, desde que você falou lá atrás, eu lembro, Ricardo, que há muitos anos atrás a gente conversava sobre isso, muitos irmãos... Aliás, deixa eu começar um pouco antes. Eu lembro, certa vez, fazendo uma pergunta ao irmão Delcio Meirelles. O Delcio Meirelles disse o seguinte, e os irmãos esquecem, quando você falou agora do aspecto, de um dos aspectos da mesa, né? O Delcio disse o seguinte, os irmãos esquecem que uma das coisas que o Senhor está fazendo em nós é restaurando a nossa humanidade. Não a humanidade caída, né? Não essa humanidade deformada. Mas quanto mais próximo de Cristo nós ficamos, e se a gente estiver nesse âmbito da mesa, da comunhão, mais humanos no sentido da estatura de Cristo nós seremos. Então, quando você estava falando aí, eu lembrava muito da conversa que eu tive com o Delcio, porque quando você vai conversar com esse irmão, você acredita que o Senhor quer que a gente cuspa fogo e flutue e sejamos aquelas pessoas que, sei lá, que vê vulto, tem visão toda hora. Esses dons, que a gente é muito focado nos dons, né? Mas a mesa não aponta para isso. A mesa e a comunhão e a estatura apontam exatamente para isso. O Senhor está formando filhos assim como seu filho, né? E a gente tem que lembrar sempre que a primeira coisa que é aprovada na vida do Senhor não é sua obra, é a sua estatura humana. É isso que é aprovado do Senhor no primeiro, esse é meu filho amado em que eu me comprazo. Então, quando você falou aí, eu lembrei muito sobre isso aí. Amém. Sobre essa questão da humanidade aprovada, porque a gente não lembra disso, a gente se caracteriza totalmente. E é interessante. E aí você deixou praticamente a bola levantada para o versículo 26, que é o número 4. O número 4 começa no versículo 25 e ele está cheio no versículo 26, que é a cooperação, né? A cooperação. Não há outra coisa que a mesa... além da mesa... A gente vai já chegar... O 27 e o 28... O 27 e depois lá na frente, o que vem em cima da mesa. Nós ainda estamos só na mesa. Mas, assim, a mesa, ela aponta para essa comunhão, a dimensão que você colocou, lembrou muito bem, a estatura, mas a mesa aponta para essa cooperação. Essa cooperação precisa ser no Senhor. Então, também farás 4 argolas, né?
Argola, nós sabemos que a argola eu quero falar de uma característica, mas você pode falar de outra. Sim. Argola suporta aquilo que vai ser erguido, né? Põe uma argola para que ela seja erguida, vai passar os varais. Mas, assim, quanto mais comunhão, quanto mais estivermos no limite do Senhor, quanto mais estivermos na estatura que o Senhor quer, isso que você falou, o que é que o forjar de Deus, o lapidar, o queimar do fogo, o moldar do fogo, vai fazer conosco? Vai fazer com que a gente tenha essa sustentação, a gente suporte sustentar, suporte ser carregado e carregar também. A argola, eu queria falar sobre isso. E a argola também tem a questão do ouro. E quantas argolas são? 4 argolas em cada canto, né? São 4 cantos, são 4 pés. Então você percebe no 26, para você também passar aí por ele, eu percebo no 26, mais uma vez, essa cobertura, mais uma vez, essa questão do Senhor, né? Do Senhor cobrindo esse serviço. Mas o que está muito claro aí no 26 é essa questão da justa cooperação, né? Argola nos 4 cantos, sustentando o peso, coberto de ouro. Mas eu não vou ler o 27, não. Pode falar sobre o 26 também, Ricardo. Fica à vontade. Pode ir passando. Cada um de nós tem um olhar aí sobre esse texto. Já falou tudo aí no 26, o assunto é isso aí mesmo, é cooperação. Ele é absolutamente interessante, porque só um detalhe é que a mesa da comunhão, e é nela que tem que haver a cooperação. Então, ele vai falar todo o âmbito da cooperação, nas argolas, que tem aquele aspecto que já vimos da aliança, né? Mas você tocou sobre outro assunto importante, de fato, são as argolas que de fato suportam, né? Quando passa o varal, né, nela, ela tem que sustentar. Então, a aliança tem que estar forte, ou vai romper. Ou a comunhão rompe. A aliança tem que estar forte. Quando botar o varal, quando suspender, se ela estiver fragilizada, acabou. E o interessante é que ele diz que essa argola tem que estar abaixo da borda, né? Ou seja, é como se essa aliança está, ninguém vê, porque ela é onde, segundo o Efésios capítulo 4, ela é no Espírito. Só temos que manter ela está lá oculta dentro de nós. As pessoas não veem que somos cristãos porque seguramos uma placa e saímos pela rua com a placa, eu sou cristão. Ela percebe por causa de uma aliança interior que está firmado, aí de repente estamos num lugar, as pessoas percebem, você diz assim, é cristão? Sou também. E aí você dá a paz, porque foi verificada essa aliança, essa argola dentro de nós. Só que, como você falou, Anderson, se ela não está forte, né? Ela vai romper quando botar o varal, suspender, ela vai romper, porque ela tem que ser carregada pelo varal, não podemos esquecer disso. A mesa da comunhão está sobre o ombro de 4 pessoas, ou seja, ela não pode ser levada só por 3. Como é que você vai levar um objeto com 3 pessoas? Ela não vai. Ela tem que ser carregada por 4 pessoas. O sentido de 4 ela só pode ser carregada na comunhão. Ela não tem outro caminho para ser carregada. Amém. Amém. E o que você colocou aí está no 27, Ricardo. De frente da moldura, né? Eu acho, é muito lindo, irmão. Irmão, se a gente... Eu sei que nós todos aqui que estamos nessa sala, eu acho que quase todos devem saber dessa figura que Ricardo trouxe e relembrou aqui, mas é bom nós nos lembrarmos. Irmãos, essa moldura, esse desenho, e eu lembro que uma das coisas que mais eu me apaixonei na faculdade de História foi a arte barroca, né? Que é tão esquecida no Brasil, infelizmente, é tão jogada no lado. O pessoal prefere a arte moderna, prefere vislumbrar 2 baldes de tinta jogados numa tela do que a arte barroca, mas eu não vou entrar nisso, não. 2 baldes de tinta jogados numa tela é bonito. Vamos lá. Mas, assim, isso aqui, irmãos, é muito diferente. Porque, assim, essa moldura que é feita em nós, e ainda bem que muitas vezes nós não vemos, né? Nós estamos ali escondidos no Senhor, mas todo esse sofrimento é o Senhor nos moldando, fazendo as molduras, nos encaixando melhor nessa mesa. Defronte da moldura estarão as argolas. Ou seja, imaginando que nós somos a argola dessa comunhão, nós ainda assim estamos de frente ao Senhor, diante dele.
E essa argola, ela precisa ter lugar para os varais, para ser levada à mesa. Ou seja, irmãos, eu vou usar a expressão aqui que eu acho bem interessante, não sei se foi o Luciano Coveiro que usou ela. Nós precisamos entender que a comunhão existe, que a mesa representa a comunhão, o serviço está aí, mas que, aplicando isso aqui para Cristo, quando você coloca que as varas passarão pelas argolas, é não sem peso, né? Vai haver um peso da comunhão. A comunhão tem um peso a ser carregado, tem um peso a ser levado. Muitos irmãos gostam muito do café, do bolo, né? Do almoço. Isso aí é comunhão, amém, é comunhão mesmo. Feijãozinho quando termina a escola da palavra. Mas nós temos que entender que a comunhão também, ela tem o peso da comunhão. As argolas vão passar, as varas vão passar nas argolas, e essa comunhão precisa ser carregada. Isso representa o peso, né, que a comunhão tem, no sentido de servir em comunhão. Não é, imagine, irmãos, andar 4 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo passar, 4 pessoas suportando o peso ali, já mostra que eles estão dividindo ali o jugo, né? Companheiro de jugo. Então, assim, é mesa, é comunhão, é alimento, é gostoso, mas tem peso. Tem peso a ser carregado. E esse peso carregado por longo tempo, todo mundo sabe aqui, uma coisa é você carregar uma sacola de 2 quilos ou 10 quilos, 1 metro. Mas imagina uma caminhada de 100 quilômetros, de uma cidade para outra. Então, assim, esse peso, essa comunhão tem peso. Viu? Essa comunhão tem peso e ela precisa ser ajustada aos passos, precisa saber que o varal vai passar, a vara vai vir e nós temos que estar firmes. Mas, Ricardo, por favor, antes da gente entrar nos pratos, fale um pouco aí sobre as argolas, sobre a vara, sobre o ouro e esse peso ou não, você pode tomar outro caminho, fica à vontade. Você falou comigo, não foi? Só falou. Me perdoe. É porque no final cortou. Fique à vontade, pode falar. Isso, pode falar sobre 27 e 28, fica à vontade. Sim, é porque você me chamou a atenção sobre o aspecto do peso da mesa também, e esse é um assunto muito importante, né? Você trazer isso, porque observe que, irmãos, existe realmente a realidade do peso. A gente só vê as coisas maravilhosas da comunhão, mas a comunhão tem assuntos tristes. É por isso que esse texto da mesa, ele tem que estar muito bem atrelado à realidade daquela que foi lida em Efésios capítulo 3, verso 14 em diante, né? Observe que Paulo começa a ler, por isso que eu rogo por vós. Existe um aspecto ali que a única coisa que pode manter a comunhão é o amor. A realidade do amor, ela nutre o aspecto da comunhão. Então, se isso é colocado, fica só o peso. E quando fica só o peso, fica muita tristeza profunda, aguda, e isso pode esfacelar a comunhão. O Watchman disse em uma obra, eu estou esquecido aqui agora qual foi ela, mas eu acho que foi o What Shall This Man Do? Nesta obra, O que este homem fará, ele disse que, foi uma ministração, ele disse que o intento de Satanás é esfacelar a comunhão entre os irmãos. E a única forma que ele faz isso é diminuindo a extensão do amor. Olha que existe o aspecto dessa extensão. Ou seja, o amor ele precisa ser cumprido, irmão. Ele não tem limite no sentido de um para o outro. É por isso que é o aspecto de frente. Mas no sentido de largura, ele tem a medida de Deus. Então, nós precisamos entender no sentido da cruz a medida de Deus na cruz. Então, esse é um assunto, quando nós falamos sobre o peso, eu lembrei de fato desse assunto e eu queria colocar. Então vem e farás, né, perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Eu queria falar mais um aspecto da moldura. Eu não sei se você sabe, quando você fala de moldura de 4 dedos, que ela está sobre, isso ainda tem uma bordadura, você quase que não vê o aspecto da argola, porque ela é uma argola fixa, está
um pouco oculta, e aí os varais passam, você só vê a ponta dos varais, né, que estão colocadas sobre os ombros. Então, observe, se a comunhão estiver com um problema, quando os irmãos olham, eles percebem um problema na comunhão, isso é óbvio, porque é como se as argolas estivessem afrouxadas. Então, se as argolas estão começando a aparecer, significa que nós estamos fazendo um esforço gigantesco para manter a comunhão. Então, significa que o aspecto interior da comunhão já está rompido. E aí vem, como vamos proceder para poder haver cura, a fim de que haja restauração desta comunhão, desta mesa de comunhão. Isso aí só pode ser resolvido com arrependimento de ambas as partes, a fim de que haja restauração de comunhão. Isso é muito importante saber. Tá? A aliança ela nunca é vista no sentido exterior, ela é vista no sentido interior. Ela está guardada por uma moldura e por uma bordadura de beleza, né, de encanto. Esse encanto aqui não é falso, não. É um encanto verdadeiro, porque encanta quando você olha um quadro barroco, uma arte barroca, você se sente encantado. Então, olhe esse aspecto e perceba isso. Eu não sei se Anderson tem aí, da outra vez Anderson colocou a foto da arca, mas existem imagens também da mesa, como ela seria aproximadamente, para você ter uma ideia dessa borda bonita. Pronto, aí Anderson coloca aí, só para você ter uma ideia da borda, de como ela ficaria, o que isso significa. Aí ele diz no 28, novamente a palavra aqui é assá no hebraico, né? Farai, pois estes varais de madeira, me perdoe aqui novamente sobre a questão do fará. Interessante, lá em Efésios diz que a aliança que temos, que a unidade que temos do Espírito Santo é dele, não é nossa. Então nós só temos que manter. Mas aqui está dizendo que temos que fazer. Então existem ações que realizamos para manter a realidade da unidade da comunhão. Se essas ações elas não são reais, elas não têm a sua eficácia na natureza divina e na humanidade perfeita de Cristo, ela é distorcida pela nossa humanidade caída, aquela a qual Anderson falou muito bem sobre o falar do irmão Delcio Meirelles, quando ele disse que Deus está mostrando e tentando restaurar, Deus está restaurando a nossa verdadeira humanidade. Essa verdadeira humanidade é aquela expressada por Cristo, aquela expressada pelo homem perfeito, do qual diz que precisamos chegar à medida da estatura dele. Ora, chegar à medida da estatura dele não é chegar à medida da sua divindade, mas da sua humanidade perfeita. Essa, da qual agora também há a sua vida divina. Irmão Ricardo, posso só fazer uma pergunta dentro desse assunto rapidinho? Acho que caiu, né? Vocês estão ouvindo ele, irmão? Para mim, cortou aqui. Não, Daniel, pode fazer a pergunta. Quando ele voltar, a gente pergunta. Pode perguntar. O irmão está falando sobre a humanidade perfeita, irmão. E me veio aqui um insight, eu lembrei que Adão, antes da queda, como é que nós podemos analisar a situação do Adão diante de Deus antes da queda? Dá para fazer essa ligação? É possível? Porque Adão foi um projeto inicial, né? Eu não estou ouvindo mais, não. Eu ouvi quando ele falou agora. Ricardo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, meu irmão? Ricardo? Ô, Ricardo? Tá ruim. Se você quiser sair, Ricardo, e voltar, você sai e volta. Daniel, enquanto o Ricardo volta, o que eu tenho para colocar, diante do que nós já lemos, acho que a resposta do Ricardo será a mesma. É por isso que Jesus ele é tido como o último Adão, ou o segundo Adão, né? A depender do contexto. De fato, a humanidade de Adão antes da queda era uma humanidade sem pecado. Que na nossa... Oi, estou aqui agora. Tá me ouvindo, Ricardo? Pronto, beleza. Oi. O Daniel, ele está colocando o seguinte,
Vocês Falando estão de me uma... ouvindo, irmãos? Estamos ouvindo. Você está me ouvindo? Você está ouvindo a gente? É porque a sua imagem paralisou de novo. Vou continuar aqui, Daniel. Então, Daniel, o que nós entendemos, pelo menos acredito que a colocação do Ricardo deva ser a mesma, é que acredito que também você deve pensar da mesma forma. A humanidade de Adão, ela é uma humanidade antes da queda, como o Senhor queria que a nossa fosse, né? Alguns irmãos até colocam que Adão usava, se dizem que nós usamos 10% da nossa capacidade, então o Adão usava 100%. Imagine, se o homem com a capacidade limitada do pecado consegue fazer o que consegue fazer, você imagina como era Adão. Isso no sentido cognitivo, no sentido corpóreo. Então, assim, se nós entendermos que Adão era o plano original, inicial, então Adão tinha a humanidade como o Senhor queria que fosse, inicialmente. Né? Amém, Ricardo? Eu cheguei a ouvir tudo que ele perguntou, só não consegui responder. Amém. Eu já dei minha opinião, mas fique à vontade. Ele quer saber se nós podemos dizer que o Adão tinha uma humanidade perfeita. Pronto. Ele quer saber se o Adão tinha uma humanidade perfeita. Nesse sentido. Qual seria a sua opinião? Eu cheguei a ouvir o final do que Anderson falou. Fale. Fica à vontade. Não, já parei. Fica à vontade. Amém. Eu cheguei a ouvir o final da sua explicação, é isso mesmo. Sou um com a explicação de Anderson. De fato, Adão é um homem perfeito. Adão é um homem perfeito, né, criado pelo Senhor, e é o seu propósito. Aquele homem é o seu propósito, né? Mas Deus sabe que o homem vai cair. Então, aquela perspectiva divina, né? Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que acabou caindo de novo, viu, cara? Não mais somente ao estágio que estava Adão, porque é uma perfeição acima da de Adão, porque está no nível, esse homem está agora cheio de uma coisa que o Adão não tinha sequer se alimentado. O homem se alimentou de Cristo, Adão não comeu da árvore da vida. Né? A própria ordem do céu é tira ele para que ele não coma e agora viva para sempre em quem? Em pecado. Então, se ele tivesse comido da árvore da vida antes de pecar, ele atingiu o objetivo. Mas isso era uma escolha, assim como é uma escolha para nós agora. Aí, novamente, volta aquele aspecto da escolha, percebe? Todo esse assunto sempre vai voltar, irmãos, me perdoe de novo, sempre vai voltar para esse assunto da escolha, né? Estava lá as duas árvores, Adão tinha que escolher e ele tinha que decidir. Mas ele decidiu, por a sua esposa, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mesma coisa, Deus envia o seu filho e coloca diante de nós novamente a árvore. Aquele que escolheu o filho, comeu da árvore da vida. Aquele que não escolheu o filho, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse assunto da escolha é um assunto importante, um assunto que Deus coloca diante de nós, porque Deus não vai julgar o resto da humanidade sem que essa humanidade não tenha tido a chance de decidir por ele. Então, o julgamento é severo por causa disso. Ora, e ele veio e eles não o receberam. Então, esse é o aspecto severo do julgamento divino. Então, me perdoe novamente ter que ter essa pincelada. Fique tranquilo, meu irmão. Sobre isso aí, eu concordo com essa resposta do Anderson, entende? E compreendo essa questão da pergunta do Daniel. É uma pergunta que realmente, às vezes, ela vem realmente com essa perspectiva, quando tocamos desse ponto, né? Agora, não esqueçam desse último assunto que eu tinha falado, a comunhão tem que ser nutrida de amor, né? Então, Anderson, 28 aí diz, né? Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e a cobrirás de ouro, por meio deles se levará a mesa. Por meio das varas elas serão levadas. E, novamente, um aspecto de fazer. Isso é muito importante. Deus está nos chamando a fazer. Deus está nos chamando a realizar algo com Ele, para Ele, segundo o que Ele quer. E isso nós vamos fazer na comunhão. A comunhão, ela não anda sozinha. Eu conheço uma coisa que é dita muito na comunhão, tipo assim,
Não esqueça, irmãos, a igreja é do Senhor, o Senhor vai fazer. A igreja é dele, isso é verdade, mas o Senhor nos chamou a fazer. A frase é bonita, parece até muito espiritual. Eu até compreendo a frase. A igreja é dele, ele vai fazer. Isso é verdade no sentido objetivo. Mas isso pode ser uma falácia no sentido subjetivo. É nesse momento que nós negamos a nossa cooperação com os irmãos e com o Senhor. Então, sim, a igreja é do Senhor, temos que confiar de que o Senhor fará. Por meio de quem? Por meio de nós. Então tem que haver essa realidade de ação subjetiva diante da ação objetiva. Objetivamente é dele a igreja, ele fará, é óbvio. O Senhor sabe os seus caminhos dos seus são sempre os melhores. Mas ele nos chama a fazer. Fazer o quê? Segurar os varais, fazer a comunhão, levar a comunhão e tal. Anderson. Sempre que toca nesse assunto, eu lembro, meu irmão, Você lembra do irmão, aquele irmão que tem um probleminha no braço, lá do Nordeste, Amaralina? Um senhor de idade. Sim. Eu esqueci o nome dele. Sempre que toca nesse assunto de serviço, irmão, sempre que toca nesse assunto de serviço, eu lembro que esse irmão, todo domingo, ele levanta, né? Lá no Nordeste, Amaralina, tem o costume, né? O local da mesa do partido, a mesa do Partido Pão, os irmãos servem, né? Porque é muita gente, aí os irmãos servem. E esse irmão, como é o nome dele, amor? Emílio, Leide lembrou aqui, minha esposa lembrou. Não é Emílio, Leide lembrou aqui, não é Emílio. E o Emílio sempre levanta, sempre há 2, 3 irmãos, pois são quase 200, 300 irmãos, o irmão Emílio sempre levanta para ajudar, né? Pegar a bandeja e circular. Um dia, um irmão meu enfesado, estressado, sei lá, estava sentado do meu lado e disse assim: rapaz, esse irmão não sabe que Deus faz, não é? Deus pode levantar. Esse irmão, todo domingo, ele levanta para ajudar a partir o pão. O que o irmão acha? Eu olhei para ele e disse: irmão, a bandeja não flutua, não. Se você não levantou, ele tem que levantar. É muito simples. O irmão levantou? Não. Então pronto, tá reclamando de quê, irmão? Se o irmão não levantar, acha que a bandeja vai flutuar, o Senhor vai trazer um vento e vai ser um self-service. No dia que você não quiser que o irmão levante e vai lá e faça. Pelo amor de Deus. Exato. Agora, claro que no Senhor, o Ricardo conhece o irmão, é irmão de Deus, um senhor de idade já. Não era com meninice, não, porque ele queria servir. Aí, às vezes, fica um bando de gente dizendo: eu vou esperar ter carga, eu vou esperar. Às vezes, se escondendo na preguiça e outra coisa mais. Mas, irmão, vamos terminar pelo menos o versículo 30. E eu tô vendo que Deus parece que só deixa a gente falar um utensílio por vez. Isso é um negócio. Verdade. Eu me programo para falar de 2, só consigo falar de 1. Vamos lá. Versículo 29 e 30, para encerrar esse utensílio, para liberar os irmãos da graça e paz do Senhor. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, que hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. O material continua sendo o mesmo, né, irmão? De ouro. Tem que ser no ouro. Eu não sei qual o caminho, realmente, eu não tenho comunhão com o Ricardo, irmãos. Antes disso, até para termos liberdade do Ricardo até discordar, dele colocar o que ele entende. Eu pensei em termos comunhões antes, mas depois disse: não, vamos caminhar. Ricardo coloca aquilo que está diante do Senhor. Mas eu vou colocar aquilo que entendo, o Ricardo vai colocar também. Amém. Sempre que nós falamos, nós já falamos da mesa, já falamos da comunhão, já falamos... e eu quero reforçar que a comunhão subtende caminhar no mesmo passo, né? No peso, carregando o peso junto com os irmãos. Né? Ricardo chamou muito bem a atenção aí das argolas também, das varas que passam. E nós vamos falar dessas varas lá na frente, na cortina. Essas varas têm uma importância muito grande também. Mas, assim, compreenda, a mesa está posta, a comunhão está ali. É necessário... porque eu não gosto de falar essa palavra tomar posse, porque ficou tão prostituída, mas é necessário se alimentar do que está na mesa, né? Isso. Ir até a mesa, se alimentar do que está na mesa.
E não é. E aí nós precisamos dos utensílios, apropriar-se. Obrigado. Daniel é um dicionário ambulante. Deus abençoe nosso meu Daniel. Daniel. Rapaz, Daniel é Daniel, rapaz. Daniel é Daniel. Não é à toa que na Bíblia, no livro de Daniel, foi escolhido pela sabedoria e sapiência. Foi olha aí, coisa, não. Deus guarda o coração do Daniel. Segura ele, Jesus. É o seguinte, versículo 29. Também farás os seus pratos e as suas colheres. Eu vou parar em sua. Ô, Ricardo, na tradução de você, tem suas cobertas já? Não, nas cobertas não. Já tem aí? O que é que vem depois de colheres na sua tradução? Os recipientes para incenso. Nossa, isso, recipientes e tigelas, não é isso? Pratos, recipiente de incenso, as galhetas, que são os garfos, né? As taças, as galhetas e taças, que é onde oferecem as libações de ouro puro os farás. Isso. Ainda não entra, não. Aqui colocou em suas cobertas, a tradução não ficou legal. A mesma coisa nessa tradução, por exemplo, no versículo 24, diz assim: e cobrilás com ouro também, farás uma coroa de ouro ao redor. Eu não acho que coroa de ouro fica legal, fica bom. Eu achei melhor essa tradução. A que você coloca no 24. Qual é a do 24? 24? Qual? E farás o que no 24? Cobrirás a mesa com ouro e farás... bordadura ao redor. Bordadura ao redor. A RA, a Corrigida Fiel, coloca farás uma coroa. Então, assim, perde um pouco o aspecto da bordadura, entendeu? Porque uma coroa parece que você fez a mesa e Deus mandou fazer uma coroa e botar em cima. Exato. E não é isso. Deus está mandando bordar em redor. Então, essa palavra coroa, eu acho que não ficou legal nessa tradução. Inclusive, eu coloquei aqui, bordadura. Acho que a palavra coroa não ficou. Eu acredito, talvez no original, por isso que traduziu, coroa deve ser arrodear, né? Algo que arrodeia a cabeça. Então, essa bordadura arrodearia a mesa, mas eu acho que bordadura traz mais revelação. No sentido de arrodear, coroa tá certo. Entretanto, realmente não fica bom, não. Diminui, né? Diminui um pouco. Você não percebe o aspecto da bordadura. Exato, porque a bordadura são vários detalhes nela, né? Exatamente. E aqui, depois de colher, ele vai para cobertas. Aí entra em oferta de libações. É melhor utensílios e não cobertas. Bem, irmãos, mas assim, eu só queria fazer esse ajuste, que os irmãos podem estar com uma tradução parecida com a minha, tá bom? Então, não é cobertas, seria melhor aqui. Não é que não seja, viu, irmãos? Ricardo é professor de hebraico e é professor de grego. Eu não sou professor, mas estou envolvido com isso há algum tempo. Eu vou dar a minha explicação aqui, que eu sempre dou. Ricardo até aproveita e corrige aí se eu estiver errado. O grego e o hebraico, está lá a palavra no original, e tem sempre, no grego eléstico, no hebraico eu não sei como é o nome, se é eléstico também, mas você tem aonde você vai descobrir o significado daquela palavra para fazer a transliteração. E aquela palavra pode significar várias coisas. Então, cabe a quem fez a tradução entender que melhor palavra se encaixa na língua portuguesa. Eu entendo que esse irmão, ao colocar coroa e cobertura, não foi feliz. Eu queria que você falasse um pouco, Ricardo, sobre essa questão já que eu parei com esse assunto, pelo menos alguém da área explicar um pouquinho essa diferença, né? Estou te ouvindo. Fica à vontade. Ricardo. Do mesmo livro. Às vezes as palavras podem melhorar para o significado para os demais. Agora, observe, na mesa, esse aspecto dos pratos são muito importantes. Anderson está tocando sobre esse assunto. E a gente tem que lembrar do seguinte: os utensílios da mesa, observe, uma coisa são os utensílios do tabernáculo, outra coisa os utensílios de cada item que são utensílios. Então, os utensílios que são utilizados... Oi. Estou te ouvindo, pronto, abriu a câmera. Estava só o áudio, mas a gente está te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Pode ir.
Tá me ouvindo, todo mundo? Tô ouvindo bem. Só a câmera que estava fechada, mas o áudio estava ouvindo bem. Pode seguir. Agora ninguém te ouve. Agora não. É isso mesmo, Fábio. Agora não. Ele está com delay, irmão. Você fala, demora uns segundos para ele ouvir. A internet dele. E olha que a internet dele hoje subiu para 300 mega. Logo hoje. Subiu, né? Subiu literalmente. Eu acho que o cara não foi fiel com ele, não. Carne do Senhor está significando comer do seu corpo no sentido espiritual, Amém. né? Este pão, né, é o meu corpo que é partido por vós. Então, quando eu como do pão, eu como do corpo dele. Quando eu bebo do sangue dele, quando eu bebo do vinho, eu bebo do sangue dele. Esse significado espiritual tem que estar muito claro para nós aqui agora. Porque, observe, a única forma de comermos do corpo do Senhor e de bebermos o sangue dele, a única forma disso acontecer é pela via espiritual. Olha o detalhe. Olha o detalhe disso. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as galhetas e as suas taças, em que hão de oferecer libações de ouro puros farás. Ou seja, a única forma de, na comunhão, comermos da comunhão é pelo aspecto celestial. Então, tudo é de ouro. Isso aqui não são utensílios feitos de madeira forrada. Agora eu não estou entendendo por que ele está em 2 lugares, né, Fabrício? Ele deve ter conectado com outro aparelho, por isso que está dando esse conflito aí também. Ele talvez nem saiba. Agora que eu estou vendo isso aí. Deixa ele voltar. Mas eu sei o caminho que ele estava tomando, eu sei, só para concluir aqui para os irmãos. O que ele está colocando é que o aspecto em cima da mesa do como a gente deve se alimentar, como a gente vai comer e beber do Senhor com os irmãos e nos irmãos, é uma linguagem bem complicada, né? Na idade lá do período, chamaram a igreja de que comia carne, bebia sangue, e aquele processo todo. Mas nós sabemos que nós nos alimentamos e nós bebemos da parte do Senhor na comunhão. É o Cristo que tem no irmão, né? O alimento do Senhor que tem no irmão. Nós nos alimentamos de Cristo através do irmão. Isso tem muito, irmãos. E aí eu vou deixar para a próxima reunião, porque esse se alimentar de Cristo em você e Cristo se alimentar em nós, tem muito lá em Cantares, quando ela diz que é um jardim fechado e ali representa o Senhor, e o Senhor vem se alimentar nas delícias que ela tem, e ela alimenta o Senhor, e o Senhor se alimenta dela. É uma tipologia muito forte ali naquele processo do livro de Cantares. Mas o versículo 29 o versículo 29 toca exatamente nisso. Toca no que diz respeito para nos alimentarmos de forma correta, somente mediante Cristo, o Espírito e a sua obra. Não tem como ser com prato de barro, prato de madeira, ou seja lá o que for, representaria a nossa tentativa de nos alimentar. Se o prato é de barro, ou se o prato é de madeira, ou seja lá qual for o prato, por isso que Ricardo lembrou mais uma vez que tudo, exatamente tudo em cima da mesa aqui, aponta para o ouro. E o ouro aponta para a natureza de Cristo. Então, todos os utensílios têm que ter ouro. Todos os utensílios. Pronto. Ricardo, você estava em 2 locais. Foi isso, né? Eu acho que era. Mas conclua aí, por causa do nosso horário, mas conclua, por favor. Pronto.
concluindo, mas foi o que você estava falando agora, que eu peguei você falando aí agora. Então, Sim. de fato, irmãos, observe, ele é o maná, lembra? Ele é o pão que desceu do céu. Se ele é o pão que desceu do céu, aonde ele é colocado? Em um recipiente de ouro. Ou seja, ele é aquela natureza que nós precisamos nos alimentar. Então, o prato que servimos os irmãos e somos servidos é de ouro. O garfo que servimos e somos servidos é de ouro. A bebida na qual bebemos o seu sangue é de ouro. É todo um aspecto de realidade divina, inclusive as libações, que estão muito realizadas pelas orações. Lembra daquelas orações lá? As libações, que obviamente existem outras libações, você vai perceber muito isso no livro de Números, as libações, que inclusive tem lá águas de cheiro, uma série de águas, que muita gente se assusta, né? Ah, meu Deus, é candomblé? Não, o candomblé foi que pegou daqui. As libações ali está se referindo a muitas outras coisas, tá? Então, tudo isso é de origem divina. Eu não posso alimentar o meu irmão pela minha natureza. Eu preciso lembrar que eu estou alimentando ele com Cristo e, inclusive, tenho que usar um garfo de ouro. Tenho que utilizar uma taça de ouro, um recipiente de ouro, tudo apontando para uma origem celestial. O Watchman, aquele livro, O Ministério da Palavra de Deus, Anderson tem esse livro aí, O Ministério da Palavra de Deus, o Watchman diz o seguinte, que nós precisamos lembrar que a origem da mensagem que nós falamos, ela precisa ser divina. Inclusive de um conselho que nós damos. Qualquer conselho, ela tem que ter uma origem divina, passar por um canal limpo. Esse canal limpo é o ouro. Lembre disso. É o ouro. O objeto mais puro que existe no mundo, irmãos, é o ouro. Então, o canal puro é aquele canal que está cheio de Deus e passa, o seu conselho sai de si, passando por uma pureza divina. É isso, eu recebi do Senhor e transmito também por um canal limpo na minha vida, né? Claro, esse canal limpo eu estou bem com o Senhor, estou bem com os irmãos e transmito essa mensagem, ou seja, o pão que desceu do céu passa por mim e vai para outra pessoa e atinge a sua necessidade com característica, origem divina, passando por utensílios divinos até atingir o objetivo de edificar a vida daquele irmão. Poxa, essa mesa de comunhão é cheia de significado, irmãos. Muita coisa importante. Com certeza. E terminando, versículo 30, né? O verso 30, né? E sobre a mesa, depois de todo esse processo, né? E aí, irmãos, mais uma vez eu quero apontar, mais uma vez eu quero lembrar o que eu falei lá sobre a arca. Me desculpe o horário aí, os irmãos que estão aí, mas mais uma vez eu quero lembrar o que eu falei sobre a arca. Eu percebo mais uma vez, você vê, lá na arca, tudo foi preparado para que o sangue fosse aspergido. Tudo de ouro, tudo montado, para que o sangue que aponta para Cristo seja aspergido. Aqui você percebe que no versículo 23 ao 29, tudo está sendo preparado para que o pão seja colocado na mesa. Então, mais uma vez, você vê, o pão apresenta para o Senhor, claro, o pão é Cristo, alimento a Ele. Então, da mesma forma, mais uma vez a mesa aponta que somente o próprio Senhor é quem pode pavimentar o seu caminho, é quem pode preparar algo para que Ele venha usar. Não tem como nós fazermos a mesa, não tem como os utensílios sermos nós, não tem como a gente... É por isso que denominação, criar uma igreja é algo absurdo, é algo fora do normal. É por isso que criar uma doutrina que não está na Bíblia é servir um pão que não é dele. É por isso que Paulo diz assim, não é outro evangelho, não é evangelho, a qual não é outra, porque não tem evangelho sem Cristo, não há boas novas. Paulo escreve aos Gálatas dizendo que isso não é outro evangelho. Isso não é evangelho. Não é. Porque não, evangelho é boas novas. E não há boas novas sem ele. Não existe. Então não existe outro evangelho. Existe porcaria. Então, assim, mais uma vez, olhando para a mesa, a gente vê todo o cuidado do Senhor, preparando toda uma mesa para que o pão seja colocado sobre ela. Então, o Senhor é que pavimentou todo o caminho. Amém. Toda a mesa, tudo. É por isso que, mais uma vez, é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Tudo tem que ser feito por ouro, com ouro, para ele, que é o ouro. Então, e sobre a mesa, tudo já está pronto.
Quem fez? Fomos nós. Mas o material é dele. Por isso que Paulo diz, aquele que planta e o que rega não é nada. Quem é alguma coisa é quem dá o crescimento. Amém. Quem regou não fez nada. Irmãos, nem o nome dos indivíduos que fizeram essa mesa tem. Não tem nome, não tem nada. Farás para mim a mesa. Lá na frente vai ter o nome de 2 ou 3 que o Senhor vai dar habilidades a ele para fazer alguns assuntos. Lá na frente tem o nome de 2 ou 3 que o Senhor vai... Eu acho que é os filhos de Irão, se eu não estou enganado, eles vão ser chamados para isso. Vai ter Judá e Dan. Judá e Dan, pronto. Porque o Senhor, ele é artífice, né? Por isso ele recebe esse dom da tribo de Judá. Mas é isso, mas você está certo mesmo. Eles recebem o nome e ensinam aos outros. Aí deixa de ter nome, porque todos que são da tribo deles vão trabalhar esses materiais. De fato, é do Senhor, né? Também, então, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. O pão da proposta, né? Lembrar disso, o pão da proposta. Da proposição, exatamente, da proposta. Pão da proposição. Pão da proposta perante a minha face perpetuamente. Ricardo, pode encerrar como você desejar aí, e a gente depois ora para se despedir em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu fico feliz com essa questão, né, de vermos a mão do Senhor nesse cuidado da comunhão. O alimento que temos que transmitir é o Senhor. Ele é o pão. Observe, os utensílios todos da mesa é para poder colocar este pão. Que pão? O pão da proposição. O pão da proposição simboliza quem? Cristo. Eu sou o pão da vida. Né? Aquele que não comer de mim, de minha carne, não tem comunhão comigo. E aquele que não comer de mim e beber do meu sangue, não tem comunhão. A única forma de nós termos comunhão com o Senhor e com os santos é comendo dele. E ele é este pão diário, né? O pão diário, o manar diário. Ele é essa realidade. Mas isso tem que ser feito por meio das vias divinas, né? Comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, nos alimentando, sendo alimentados, alimentando outros. Nós alimentamos, somos alimentados, nos alimentamos, são realidades distintas, né? E no templo isso aqui vai ter ainda mais extensão, essa realidade aqui no templo, muito mais. Na verdade, tudo que está aqui no templo é com extensões plenas, né? De perfeições celestiais. Mas aqui, né, por mais que seja uma realidade ainda menor, você tem um significado de mesma extensão do significado que está no templo. Então, lembrar, o alimento é Cristo distribuído uns aos outros por vias espirituais. A única forma de realizarmos essas vias, pratos de ouro, talheres de ouro, taças de ouro, ambientes de libações de ouro, é por meio da via espiritual. Nenhuma via humana aqui faria com que transmitíssemos esse pão da proposição, este pão da realidade. Meu nome, Cristo dividiu isso já. Né? Este é o pão partido por vós. Ele fez isso. O que nos cabe agora, irmãos, é distribuir, continuarmos dividindo esse pão. Né? Os 12 pães, né? os 6, como o Otmani falava, né? Os cestos cheios. Precisamos distribuir isso, pegar e sair distribuindo isso entre os irmãos. Mas qual é a via? A via espiritual. Paulo disse assim em 1 Coríntios: eu não vim até vós falar via de sabedoria humana. Paulo em nenhum momento está desprezando isso. A prova disso é que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, e Paulo faz citação de poesia e de filósofos gregos em seus escritos. Lucas registra esse fato. E está lá, significa que Paulo estudava eles. Mas Paulo disse: eu fui até vós falar de Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo, quando falou de alimento espiritual, do pão da vida, ele falou pelos caminhos espirituais. Mas tinha algum momento que ele precisava falar para tocar também a sapiência? Tinha. Mas quando ele disse ali, claramente ele falou: quando eu fui até vós, fui até com Cristo crucificado. Falei de Cristo e este crucificado. Então, Paulo escolheu as vias espirituais, alimentar os irmãos pelas colheres, pelos talheres espirituais, utensílios espirituais, a fim de que pudessem todos ser alimentados com este pão celestial real. Então, que nós possamos nos ajudar com isso, né?
sermos alimentados e alimentarmos pelas vias espirituais. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar, né? Graças ao Senhor, agradecer, irmão Ricardo, os irmãos que falaram aí, o Fabinho, que retornou, o Marcinho. Marcinho, se tu não tiver, tu tiver em pé ainda aí, não tiver sido arrebatado aos céus, eu vou pedir para você orar por nós. Irmãos, essa reunião, o governo do estado liberou de novo a minha conta do Gmail para gravar. Então, eu gravei a reunião. Se tiver ficado tudo ok na gravação, eu vou passar para o grupo lá e para o Ricardo. E tudo dando certo, a gente vai gravando. Agora, eu queria que a gravação, eu quero ser bem sincero com os irmãos, às vezes eu tenho medo de dizer que está gravando, para não vir aquele sentimento do irmão, irmão, está gravando, semana depois o irmão bota no grupo. Parece que não é importante, mas é importante vocês aí. Uma hora ou outra, vem uma palavra do Daniel, vem uma pergunta do Cícero, um toque do Fabrício. Então, eu queria pedir mesmo aos irmãos que, independente de gravar, e eu vou ser muito sério com os irmãos, se eu perceber que gravando está incentivando os irmãos a não vir, aí a gente não vai gravar mais. Vou fazer igual os alunos da escola pública. Eu falei para os alunos isso hoje. Eu falei isso para os alunos hoje. Porque gravar é bom, porque depois você pega de novo. Eu sei que a gente em casa, tem hora que a gente fala com a esposa, conversa com o filho, e aí não viu aqui direito, tem hora que ele dá aquela cochilada. O Silvio mesmo disse que tem dia que ele acorda e já está terminando. Tem hora que ele dá aquela cochilada. Então, assim, gravar é bom, que às vezes a gente perdeu, mas perdeu todo, vai assistir. Mas não desista, não, vamos firme, tá bom? Márcio, se tu estiver ouvindo, tu ora por nós. Em nome Amém. de Jesus. Te amo, meu lindo. Amém. Fabrício, beijo, Fabrício, Daniel, Cirleudo, todo mundo na casa. Amém. Quando orar, eu vou me despedir. Amém. Senhor abençoe a todos vocês, irmãos. Paz. Amém. Amém. Querido Pai, eterno e maravilhoso Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa comunhão, por essa mensagem, pela Tua palavra que foi compartilhada aos nossos corações. Obrigado pela vida de cada irmão, o irmão que ministrou a palavra. Obrigado por esse estudo, Senhor, das Escrituras. Obrigado, Senhor, por Tua abundante graça sobre nós, nos capacitando e nos ajudando a compreender cada dia mais a Tua palavra, o Teu reino, o Teu propósito, a Tua vontade. Que a Tua vontade ela venha ser estabelecida, cumprida na vida de cada irmão, que ela venha reinar, nos conduzir, nos guiar e nos orientar para andarmos na Tua vontade e praticarmos a Tua vontade. Tudo aquilo que tem nos ensinado, nós queremos compartilhar e praticar, Senhor, obedecer verdadeiramente, no nome de Jesus. Muito obrigado por esse banquete, por esse alimento celestial e espiritual. Te agradecemos, amado Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmão. Graça e paz, irmãos.